Dizem que pra gente realizar bem um trabalho, a gente precisa gostar desse trabalho. Você sabia que a Marvel teve um dos maiores artistas dos quadrinhos de todos os tempos que não era muito fã de desenhar super-heróis? Salve galera, Charlon na área, mais um programa aqui no canal da VHQs, o programa da felicidade e da alegria do mundo do gibizinho. É o seguinte, se inscreve aqui no canal. Quero convidar você a entrar no nosso canal de Telegram para você receber as notificações de promoções, quadrinhos com bons preços e aproveitar esse maravilhoso universo que se expande em multiversos. Vamos falar sobre este trabalho aqui, coisa fofa, coisa linda, que eu acabei de ler, Surfista Prateado, Juízo Final. Esse quadrinho aqui gigantão, só pra você ter uma ideia, ó, deixa eu tentar mostrar aqui pra você, ó, ele não cabe, ó. Você tá vendo que ele não cabe? Ele fica aqui, ó, a altura dele aqui, ó, da minha prateleira. Ele não cabe na prateleira, precisa colocar realmente ele deitado assim, de tão grande. Faz parte dessa série aqui, que são os grandes tesouros Marvel. Importante dizer qual é a sacada dessa série aqui, tá? Esse quadrinho aqui é um grande clássico, a gente vai ter 3 histórias aqui do Surfista Prateado. Saiu originalmente pela editora Abril, lá atrás, numa revista, naquelas Graphic Marvel, lembra? É, chegou a sair esse material, a história principal aqui, que é justamente Juízo Final. Esse quadrinho definitivamente não é aquele quadrinho de entrada. Com isso eu não quero dizer que alguém que está começando a ler quadrinho agora não possa ler esse trabalho, claro que pode. Né? Inclusive, ele tem uma história que é absolutamente compreensível por todas as pessoas, mesmo aquelas que estão iniciando. Porém, a ideia dessa coleção Grandes Tesouros Marvel é realmente luxar, como diria minha vozinha. Eu já resenhei aqui o primeiro volume dessa coleção, o do Homem-Aranha, Tábula da Vida, que eu confesso não gostei tanto assim, mas aqui não, meu filho. Aqui nós estamos falando do grande John Buscema, que eu já disse no começo do programa, nunca foi grande fã de desenhar super-heróis, não. O John Buscema era um ilustrador e ele realmente não curtia esse universo de super-heróis. Ele ficou muito notabilizado pelo trabalho do Conan, esses ônibus aqui, ó. Então a gente tem esse material gigantão aqui com a arte incrível, incrível, incrível do John Buscema, e esse trabalho aqui tem algumas particularidades muito interessantes. Primeira coisa que eu quero te mostrar é que é característico dessa coleção ter uma sobrecapa. Eu vou até me afastar aqui para tentar te mostrar. Ó. É uma sobrecapa que vira um pôster, tá? Eu vou mostrar aqui para você como é que fica. Uma sobrecapa, certo? Você percebe logo de cara que é um material diferenciado. Eu vou abrir aqui para te mostrar. Olha o tamanho que isso aqui fica, cara. Você tá vendo aqui a parte traseira? Deixa eu tentar te mostrar aqui, que é realmente as artes que vão compor essa capa, embora que você consegue ver algumas imagens internas aqui, ó, a Nova, né, a Frank High, que era namorada do Johnny Storm, do Quarteto Fantástico, você lê isso no ônibus do Quarteto Fantástico, e ela acaba virando uma das arautas de Galactus, tá? Você tem o Galactus aqui, deixa eu me afastar um pouquinho mais aqui para você conseguir ver essas artes. O Mephisto e o Surfista Prateado, que são os 4 protagonistas aí, os personagens principais da trama de Juízo Final. E aí a gente vira e vê isso aqui. Olha o tamanho disso, cara. Olha que coisa espetacular. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Que isso aqui é feito para realmente ser um material diferenciado, né? A pessoa fala, ah, é um material mais gourmetizado. É mesmo, esse aqui é mesmo, tá? Grandes Tesouros Marvel, olha que capa sensacional. John Buscema fazendo o trabalho aqui do Surfista Prateado é clássico, tá? Se você nunca leu o trabalho do John Buscema junto com Stan Lee, fase clássica aí do personagem. Eles tiveram outros trabalhos como Os Escravistas, que é um material muito interessante, né? Espero que saia inclusive nessa coleção aqui. Bom, nós temos 3 histórias aqui. A primeira chama-se Juízo Final, tá? Nós temos o Tom DeFalco e o John Buscema no argumento, Stan Lee no roteiro, John Buscema na arte, tá? E o Max Shelley nas cores. O Grande Terror é a segunda história que tem nesse encadernado aqui. É uma espécie de what if do Surfista Prateado, tá? Aqui nós temos o roteiro do Steve Englehart, tá? Os layouts do John Buscema, o Jack Abel finalização, e é interessante que essa arte final realmente dá uma pegada diferente na arte do John Buscema em relação à primeira história, e Christy Shelley nas cores, tá? Aí nós temos a terceira e última história desse encadernado, que é A Resposta. Nós temos de novo o Stan Lee no roteiro, a volta do Stan Lee aqui, o John Buscema no desenho, tá? O Rudy Nebres na arte final e o Rick White nas cores. Isso fica bem caracterizado nesse trabalho.
O Rick Veitch que trabalhou com Alan Moore na saga do Monstro do Pântano, e quando eu bati o olho nas coisas, eu falei, cara, realmente, aqui tem uma influência, né? Você vê que tem uma pegada ali, você vê que é o mesmo artista, embora o Rick Veitch tenha trabalhado mais como artista, não como colorista, mas você percebe que ele teve alguma influência nesse processo aí, e uma obra influenciando a outra. Olha só que coisa linda. Então esse quadrinho aqui, ele tem uma característica nessa primeira história chamada Juízo Final, onde nós vamos ver uma espécie de uma perseguição do Mephisto, que é o maior demônio, durante muito tempo foi o maior demônio do universo Marvel, perseguindo o Surfista Prateado. E para isso ele vai usar de um estratagema que vai envolver a Nova e o próprio Galactus, tá? A grande sacada desse quadrinho, ele ficou muito famoso porque, por pedido do próprio John Buscema, esse quadrinho não tem quebra nas páginas. Ele não tem grid nas páginas. Todas as páginas desse quadrinho são splash pages. São ilustrações de página inteira. Vai ter um momento aqui que vai ter uma página dupla, tá? Mas é uma exceção. Ao longo de todo esse quadrinho nós temos splash pages com o texto dramático do Stan Lee. O Stan Lee que tinha o Surfista Prateado como seu personagem favorito. Olha a arte disso, galera. É espetacular, é lindo demais. Essa edição grandalhona, assim, ela é justamente para gerar em nós essa impressão diferenciada em relação à arte. Olha o Galactus, cara. É muito bonito mesmo. Tá? Aqui a Nova, ó. Só mais um pouquinho dessa primeira história aqui. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Deixa eu pegar uma página legal. Olha que legal isso aqui. Então é isso, tá? A história é bacana, é uma história muito clássica da Marvel, estilão clássico da Marvel. O texto do Stan Lee não tá enroscado, ele tem um texto mais verborrágico, mas eu não senti cansaço lendo o quadrinho. É um quadrinho que, até porque é fininha a história, é uma história curtinha, é uma história muito bacana. É uma história de que, de que vai tratar justamente dessa coisa do Surfista Prateado, de como a nobreza e bondade dele realmente acabam superando as adversidades. Aliás, esse é um tema também que aparece na segunda história, que é esse What If, tá? Deixa eu avançar aqui para a segunda história para te mostrar um pouquinho da arte. Aqui a gente tem... A capa já é um negócio explosivo, eu preciso te mostrar isso aqui, tá? Olha só. Que coisa espetacular isso. Você tem o Mangog aqui. O Mangog que tradicionalmente é adversário do Thor, tá? E ele vai ser utilizado aqui para uma grande missão devastadora, destruidora, a mando da inteligência suprema dos Krees, tá? A gente tem aqui a Mantis atuando nesse quadrinho aqui junto com o Surfista, e como eu disse, é uma história que é uma espécie de um what if, e aí você já tem aqui uma pegada, uma abordagem diferente nas cores, na arte. John Buscema continua fazendo a arte aqui, mas a gente tem um trabalho diferenciado em relação à primeira história, né? É uma história muito bacana também, que vai mostrar um pouco mais pra gente do universo Marvel e mostrar o que teria acontecido se o Surfista Prateado não tivesse saído do planeta Terra naquele momento, né? Isso aqui, a história se passa nos anos 80, tá bom? Uma história muito bacana também que o Surfista vai enfrentar o Mangog. E aí, no final, nós temos uma história curtíssima. É uma história bem filosófica, chamada A Resposta. O Surfista Prateado tem essa pegada, né, de ser um personagem mais reflexivo, o personagem está todo momento filosofando sobre sua própria condição. Olha essa terceira história, A Resposta. É uma história, começa com um diálogo entre o Surfista Prateado e o Galactus. Eles estão conversando a respeito do que seria a finitude do universo, né? O Surfista está angustiado porque ele quer essa resposta e o Galactus diz para ele que não há resposta. Fala para ele, não existe resposta, não tem sentido essa coisa toda. E ele angustiado fala, não, tem que haver algum sentido, eu preciso descobrir. E o Galactus fala, tudo bem, pode ir atrás disso aí, vai lá. Tenta descobrir a resposta do sentido da vida, do sentido do cosmos, o que há para além da infinidade, da infinitude, né? E aí o Surfista Prateado vai nessa busca. É uma história curtinha, mas que tem um sentido filosófico muito legal, muito interessante, tá? É um quadrinho que eu diria que pessoas que trabalham com filosofia, né? Se você gosta de filosofia ou trabalha com isso, se você é alguém que gosta de teologia,
né, trabalha com isso. Essa história aqui tem algumas coisas interessantes para conferir, com uma arte que você tá vendo, com o trabalho de cores aqui, arte de finalização também. Tudo muito bonito nesse quadrinho aqui. Então, galera, é o seguinte, eu, como já comentei, fiz a leitura do primeiro volume do Homem-Aranha, achei que a história era ok e tal, mas não valia o investimento, tá? Eu fiquei com aquela sensação, pô, legal, mas não é um dinheiro assim que eu tô empregando muito bem comprando material, que é sim um material mais caro e que tem uma história que eu acho que tá um pouco aquém desse tipo de formato. Não é o caso disso aqui, tá? Isso aqui é belíssimo, é maravilhoso. Uma vantagem dessa coleção é que ela não é numerada, tá? Então se você falar, cara, eu só quero esse volume aqui, inclusive tem outro material aí do Surfista Prateado, que é o Parábola, o grande clássico, escrito pelo Stan Lee, desenhos do Moebius, tá? De repente você quer alguns números específicos, números não, né? Alguns itens específicos dessa coleção, esse aqui eu recomendo. Esse aqui eu recomendo fortemente, tá? Para quem já gosta de quadrinhos, você conheceu esse trabalho aqui naquelas revistas antigas da Marvel, naquela graphic novel antiga da Marvel, você vai curtir, né? E é exatamente isso, são graphic novels, são histórias fechadas, começo, meio e fim especial. Essa história aqui, O Juízo Final, que olha, desse período aqui dos anos 80, eu acho que não é nem um exagero dizer que é uma das melhores histórias da Marvel, hein? História realmente muito boa, qualidade muito bacana, a arte do grande John Buscema, inigualável nesse trabalho aqui, que ficou conhecidíssimo justamente por conta dessa opção do grande artista, do Michelangelo dos quadrinhos, como Stan Lee o chamava, né, de fazer tudo em splash page. É um negócio deslumbrante, assim, pra você ficar folheando e olhando, e a história também é bacana, fechou? Vou deixar o link na descrição para você adquirir esse trabalho. A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau!